Olá, alunos do sétimo ano. Chegamos ao fim de mais um ano letivo. Quem diria que iríamos passar tanto tempo afastados e, ao mesmo tempo, tão próximos? Hoje, chegamos ao dia da nossa revisão final, a nossa revisão geral de todos os conteúdos que irão ser cobrados nas avaliações de ciência da quarta unidade. Eu tentei preparar uma aula hoje bem sucinta, completa, focada especificamente naquilo que será cobrado e exigido na minha prova. A minha prova está marcada para um sábado letivo. Chamo muito a atenção de vocês. Sábado letivo não é dia de acordar tarde. Sábado letivo é dia de acordar cedo, preparar o material, dar uma revisada no conteúdo. E 8 horas da manhã, a minha prova já está liberada para vocês, no dia 19 de dezembro. E, dentre tantos conteúdos que nós vimos na quarta unidade, vou deixar vocês bem tranquilos. Não cairá questões de cálculo na prova. Eu tentei colocar a parte mais teórica na prova de vocês, visto que, se vocês observarem, muitas questões que tinham no livro de vocês, elas exigiam cálculo. Por quê? Porque dentro do conteúdo de ciências do sétimo ano, depois da BNCC, alguns conteúdos de física, eles foram antecipados para a série de vocês. E é por isso que a gente estava trabalhando com alguns cálculos, assuntos, por sinal, da disciplina de física, que vocês verão lá no ensino médio. Então, esses conteúdos que nós vimos agora no sétimo ano, provavelmente, vocês verão novamente no ensino médio, logicamente, de forma mais aprofundada. Mas, dentre tantos conteúdos, professor, que mais você irá cobrar na prova? Foque no slide. Foque na aula de hoje. Preste muita atenção, que com certeza você terá um bom resultado na avaliação de vocês. E um dos temas que eu escolhi para cair na prova de vocês foi falar sobre máquinas simples. Qual é a função de uma polia? A polia, pessoal, ela é uma máquina simples. Uma polia lhe possibilita, que é uma máquina, na verdade, reduzir o esforço para você tentar levantar um objeto. Como eu falei, a polia ela é considerada uma máquina simples. E ela pode, com certeza, elevar verticalmente, lógico, né, de baixo para cima, um corpo por meio da aplicação de força. Lógico que essa força ela vai ser auxiliada por uma corda ou por um fio. Que exemplo que eu posso dar para vocês? Imagine que você mora no 6º andar de um prédio. Como é que eu vou elevar um sofá do térreo até o 6º andar, sem ter tanto esforço? Basta usar uma máquina simples, pessoal. Basta utilizar uma polia. A polia, com certeza, vai reduzir o esforço e vai conseguir levantar aquele sofá que você vai tanto querer, do térreo até o 6º andar. E rodas e engrenagens, certo? A roda e a engrenagem, na verdade, são usadas para transmitir energia dentro de máquinas, ou também para mover itens de bloqueio. Essa aqui, por exemplo, é uma roda de um equipamento muito utilizado na agricultura, certo? Aqui, na verdade, ela é uma engrenagem. Perceba que essa engrenagem, ela tem dentes. Ela é uma engrenagem dentada. O que isso podemos diferenciar uma roda de uma engrenagem? A roda, ela não é dentada, mas a engrenagem, ela é dentada. E a principal diferença que nós podemos encontrar entre uma roda e uma engrenagem, funcionalmente falando, é que uma engrenagem, pessoal, ela vai possuir esses dentes que com certeza vai entrosar com outras engrenagens e vai transmitir movimentos a elas. Enquanto uma roda, na verdade, dentada, é uma roda com dentes concebida para engatar e mover um item flexível, recuado ou perfurado, tal como, por exemplo, uma corrente de bicicleta ou uma tira de um filme. Por exemplo, aquela roda que tem na bicicleta para que a corrente ela possa estar conectada a ela, ali a gente pode considerar uma roda. Ali não é uma engrenagem. Só que aquela roda,
da bicicleta, ela é diferente dessa roda do material de agricultura, porque essa aqui ela não tem dente, mas a da bicicleta possui, tá bom? Então, podemos mostrar para vocês aqui 3 tipos de máquinas simples: a polia, as rodas e as engrenagens. As engrenagens também, às vezes, é muito utilizada em relógios antigos, né? Não sei se vocês já tiveram acesso à parte interna de um relógio, possui diversas engrenagens, para que os ponteiros, né, de horas e minutos, eles consigam se movimentar, é necessário que tenham engrenagens dentro do relógio, possibilitando, né, que a movimentação daqueles ponteiros. Entramos agora em outra temática. E vocês podem me perguntar, que temática é essa? É termologia. Pessoal, dentro da física, existe uma área específica para trabalhar a questão do calor e a questão da temperatura. Aí eu mostro para vocês qual é a diferença entre temperatura e qual é a diferença entre calor. Pessoal, temperatura, eu coloquei uma linhazinha bem pequenininha, detalhada, preste atenção, está em vermelho. O que é temperatura? É o grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Vou repetir. É o grau de agitação das partículas que compõem um corpo. Mas o que é calor? É diferente de temperatura. Calor é a energia térmica que vai fluir de um corpo com maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Suponhamos que esse corpo aqui está quente, a temperatura dele é maior do que esse corpo frio que está aqui ao lado. Então, a energia desse corpo quente, ela vai passar energia térmica para o corpo frio. Aí sim, a gente pode dizer que isso é calor e não temperatura. Por quê? Porque ocorre transferência, porque ocorre fluidez de um corpo para o outro. A temperatura, ela não flui, porque a temperatura está ligada mais para a parte química, está ligada mais para a agitação das partículas que estão provocando aquela temperatura. E o que é que se calcula a temperatura? O aparelho utilizado para medir a temperatura de um corpo é chamado de termômetro. Existem várias escalas, né, de temperatura. Existe a Celsius, existe a Fahrenheit, existe a Kelvin, mas na prova foquei apenas na temperatura Celsius. Foi esse cara aí, em 1742, Anders Celsius, ele era um sueco, que criou a escala que nós utilizamos hoje aqui no Brasil. Então, nós utilizamos a escala Celsius. A temperatura de um baúba, neste momento, é de 32 graus Celsius. A temperatura do meu corpo, nesse momento, é de 37 graus Celsius. E o aparelho que vai medir essa temperatura em Celsius, a gente chama de termômetro. Existem vários tipos de termômetro, existe o termômetro clínico, existe o termômetro digital, né? O termômetro mais simples é aquele termômetro, né, que é utilizado com mercúrio dentro, que é um líquido, né, que fica dentro do aparelho. O termômetro digital já é utilizado bateria, mas isso não vem ao caso no momento. O que eu quero mostrar para vocês é que nós temos, sim, um aparelho que conseguimos medir a temperatura do nosso corpo. Mas entramos agora também em outra temática, chamada de convecção térmica. Cai na prova também. Pessoal, o que é uma convecção térmica? É o processo de propagação de calor, no qual a energia térmica, ela se propaga pela movimentação de massas líquidas ou gasosas. Chamo a atenção. Convecção térmica só ocorre em massas líquidas ou gasosas, não ocorre em massas sólidas. E essas massas líquidas ou gasosas, elas vão permitir justamente alterar a sua posição devido à diferença da densidade que possui os corpos. Mas o que é convecção térmica? É uma forma de transmissão de calor que tem a possibilidade, chama a atenção, inclusive coloquei em vermelho, pessoal. Forma de transmissão de calor que tem a capacidade de gerar o quê? Os ventos. A transferência de energia por convecção só ocorre em líquidos ou gases, como eu falei no slide anterior. Não ocorre em sólidos. É um fenômeno cíclico, na qual se formam-se correntes de convecção, ou seja, o fluido, ar ou água mais quente, isso é importante, tende a subir
E o água mais frio tende ao quê? A descer. Vou repetir. Pelas correntes de convecção, o ar quente sobe e o ar frio, ele desce. É o que acontece muito no nosso refrigerador. O nosso refrigerador permite justamente que ocorre esse ciclo, onde o ar quente, ele tende a subir e o ar frio, ele tende a descer. E isso vai gerando o que a gente chama de corrente de convecção, que ocorre dentro dos refrigeradores que nós temos nas nossas casas. Outra coisa que acontece também, como exemplo de corrente de convecção, é o que acontece, pessoal, nas brisas marinhas, no mar, certo? As brisas que ocorrem, por exemplo, nas regiões litorâneas, né, nas praias, podem ser explicadas pela existência de corrente de convecção. O que é que acontece? Pelo dia, a água, ela absorve mais calor. A temperatura, ela é mais baixa. Pela noite, o que é que ocorre com o mar? Ele libera mais calor. E a temperatura da água, ela vai ser mais alta. Veja que é o inverso. Isso é bem interessante. Quem já tomou, por exemplo, banho de praia à noite, sabe isso que eu estou falando. A água da praia à noite, ela é morninha. E isso justamente ocorre por causa das correntes de convecção. Mas uma garrafa térmica é por convecção? Sim. Por que que uma garrafa térmica, ela conserva a água gelada? Pessoal, ela conserva porque o vácuo que tem dentro da garrafa térmica vai permitir justamente a troca de calor entre o meio interno e externo da garrafa. Ou seja, o que está dentro da garrafa não tem condições nenhuma de trocar calor para o meio externo. E isso acontece por causa do vácuo que é produzido dentro da garrafa, certo? Então, a tampa da garrafa, ela vai impedir o contato com o meio externo, certo? As paredes espelhadas, né, da garrafa térmica vai impedir que ocorra o processo de radiação, que o que esteja fora do ambiente penetre dentro da garrafa, e o vácuo, né, que vai impedir justamente que o processo de convecção ocorra. E a troca de calor entre o meio externo e interno da garrafa, ela aconteça. Entramos agora em outra temática, né, com relação ao combustível. Pergunto a vocês, entre o álcool, que é o etanol, a gasolina e o diesel, qual é o menos poluente? Pessoal, o que vai provocar, consequentemente, menos poluente, menos impacto ambiental na atmosfera vai ser justamente o gás etanol. Por quê? Porque ele é produzido a partir de uma origem vegetal, que é a cana-de-açúcar, e, consequentemente, vai gerar menos poluição, tá bom? Então, numa escala, quem é que polui menos de gás combustível? Não estou dizendo que não polui, polui com menor escala. Álcool, gasolina ou diesel é o etanol, porque ele tem origem vegetal. Aí, eu tenho aqui um exemplo, né, de um trem bem antigo, que a gente chamava de Maria Fumaça, né? O próprio nome já diz, a queima de carvão, que pode ser utilizado como combustível para esse veículo, né? A liberação de CO2 emitindo na atmosfera através da fumaça é totalmente diferente de um metrô, totalmente sofisticado, totalmente atual, não polui o ambiente porque ele é um metrô elétrico, certo? Aí eu coloquei aí quem polui mais, lógico que é a Maria Fumaça. Por quê? Porque ela elimina gás carbônico na atmosfera, visto que o combustível que esse trem, né, essa Maria Fumaça utiliza é justamente combustível à base de queima, né, que são queimados e, consequentemente, vai poluir bem mais do que o metrô elétrico. Aí eu pergunto a vocês agora qual é a relação que existe entre o avanço tecnológico e a questão da saúde. Pessoal, eu posso dar como exemplo para vocês agora o Covid-19. Pessoal, o Covid-19 com certeza é o maior exemplo de que a tecnologia ela consegue ajudar consequentemente a saúde, porque as pesquisas que existem no meio da saúde permite justamente, né, que a tecnologia ajude a auxiliar na cura, no tratamento de doenças, né,
Eu lembro que no passado tinha uma doença bacteriana que só foi tratada com a descoberta da penicilina, que é um antibiótico, né? E esse avanço tecnológico desses anos para cá, de 80, 100 anos atrás, com certeza tem evoluído. É lógico que não podemos comparar a gripe espanhola, que aconteceu em 1920, que foi uma pandemia também, com a Covid-19. Lógico que a Covid-19, com certeza, a facilidade de cura, a facilidade de tratamento, a tecnologia bem mais avançada hoje possibilita que o tratamento e a cura de doenças sejam bem mais rápido, bem mais eficazes. E com isso, né, são as temáticas gerais que eu cobrarei na prova, na avaliação do dia 19 de dezembro, certo? As atividades do livro de vocês, página 228, 229, 238, 239, 248, 249, 266, 267. Aproveite esse momento agora para ir no seu caderno. Verifique se você fez todas as atividades. Lembre que a prova ela não vale a nota geral. É a soma das notas dessas atividades. E quem não me enviou nenhuma atividade, infelizmente, ficará com 0. Então, é preciso que eu receba essas atividades, que eu debaixo na minha planilha para que você receba a nota. Faça a conferência, verifique se você fez, verifique se você enviou a foto para meu WhatsApp, para que eu possa analisar se você vai ou não receber a nota referente às atividades. Tá bom? Então, queridos, chegamos ao fim do ano letivo de 2020. Agradeço a vocês pela compreensão, pela paciência. Desculpa se as expectativas de vocês nessas aulas remotas, nessas aulas não presenciais, não eram como vocês esperavam, mas entendam que nós, professores, vivemos esse momento novo, como vocês. Não foi fácil para nós, como a gente também sabe que não foi fácil para vocês. Mas chegamos ao fim, vencemos. E vida é isso. É quando desafios são colocados e nós enfrentamos e passamos por ele com maestria. Se a vida tudo fosse fácil, com certeza não teria sentido. Quando já chegamos no Natal, já estamos chegando no Ano Novo. Desejo a cada um de vocês um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que 2021 seja um ano de conquistas, realizações, um ano melhor que 2020, com menos problema, com menos empecilhos, com muita saúde, com muita paz, com muita prosperidade para você e para a sua família. É o que eu, professor Maca Bruno, desejo a vocês. A pandemia ainda não acabou. Desejo a vocês muita saúde. Fique em casa. Deixe que a escola vá até vocês. Meu muito obrigado. Até 2021, se Deus permitir.